Olá, gente bonita. Sejam bem-vindos ao podcast Elas Perguntam. Hoje vai ser um episódio diferente. A gente vai contar um pouquinho de como surgiu o podcast, da nossa visão, da nossa identidade e do nosso real propósito. Eu sou Cleide Vilela e estou aqui com a Mayara Mendonça, mentora financeira, Olá, gente bonita. É um prazer estar aqui com vocês. a Andressa Anes, mentora de mulheres. Olá, gente bonita. É assim, uma honra, né, poder sentar essa mesa e viver todo esse propósito do podcast. Um ano já, né? Vai para dois. Não, mas um ano Um nosso. ano a gente. Sim, Um sim. ano. E eu fiquei assim, porque se não tem exatamente um ano, Não tem. porque Foi em a novembro. primeira vez que eu sentei aqui Acho que foi em novembro. foi finalzinho de novembro. Foi. Um ano. Um Um ano. ano. Um ano de. Mas a nossa reunião, quando a Cleide convidou a gente para participar, foi quando? Ih, Você lembra? não lembro. Você lembra? Também não, mas eu acredito que seja em dezembro. Foi no finalzinho do Foi. ano que a Foi gente lá já... na padaria do Balneário. Foi. Foi com a Raíssa, com a Cassandra. Então, só que assim, como que tudo aconteceu, né? Cassandra veio, Cassandra me indicou e eu vim para um podcast em dezembro. Eu lembro que eu vim de branco para um podcast em dezembro para trazer uma palavra mesmo para 2025, o que está por vir. Lembra disso? Uhum, E sim. aí eu vim e depois eu falei sobre a Mayara veio e depois as coisas foram acontecendo. Eu lembro que a Cleide teve um período mais desafiador com a mãe dela e ela simplesmente me mandou mensagem e falou assim: você vai apresentar para mim, Quebra esse galho para quebra mim. esse galho para mim, apresenta as próximas edições do podcast. Aí eu falei, aham. E foi como as coisas foram acontecendo. Assim, na realidade, esse podcast nasceu assim, numa manhã, em conversas profundas com os amigos, que hoje são muito difíceis, essas conversas profundas de Sim. autoconhecimento, né? Sim. E eu estava passando por uma fase muito desafiadora. Alguns problemas familiares, algumas perguntas internas que eu não tinha respostas. E aí, conversando com a minha massoterapeuta, ela falou assim, ela falou de algum podcast, esses podcasts do Paulo Vieira, do JJ, e eu comecei a assistir. Eu não tinha muito hábito de assistir podcast, eu gostava de ler, eu gosto muito de ler. Uhum. E teve um dia que eu acordei e falei assim, eu vou fazer um trem desse. Eu quero fazer um trem desse. O que eu preciso? Eu preciso de uma pessoa para me acompanhar e eu preciso de um espaço. Eu achava que era só isso, tá, gente? Mas isso dá um trabalho. E aí eu convidei essa massoterapeuta para a gente poder estar conversando e ela topou na hora. E a gente começou a desenhar esse projeto. Só que quando o projeto saiu do papel, nem todo mundo que começa com você vai terminar, Sim. por vários motivos. Sim. Né? E chegou um momento que ela falou assim: nós chegamos a fazer a apresentação, mas no dia do primeiro podcast, um dia antes, ela falou assim: eu não vou fazer. Eu não tenho condições, eu não tenho agenda, não estou preparada. Bateu um medo, uma ansiedade. E eu falei assim, na mesa da minha casa, um dia antes do meu aniversário, dia 20 de fevereiro, eu falei assim para minha família: gente, eu não vou fazer. E chorando. Eu sonhei tanto com isso, eu queria tanto fazer, já tinha visto estúdio. Aí todo mundo, faz sozinha, faz sozinha. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer sozinha. E comecei a fazer no estúdio lá em Campo Grande. E as coisas começaram a fluir, sabe? Os amigos começaram a aparecer. Eu abri com um convidado que é um amigo meu, André Silva, do Botafogo. Obrigada, André, pela oportunidade de você tornar esse sonho possível. Ele era o presidente do Instituto Glorioso do Botafogo. Depois eu recebi Marcelinho do CIEP, lá da Rocinha. Ele é o criador do projeto Sabão no Morro. E começaram a vir, sabe? Convidados. Começou a acontecer mesmo. Começou a acontecer. Sim. E aí, nessa jornada toda, o estúdio que eu estava, em Campo Grande, começou a encarecer, sabe? Toda a produção para montar o podcast. Eu comecei a desanimar. Mas sempre aparece alguém para falar assim, não desiste, calma, a gente vai ver. E eu não lembro qual foi a pessoa que falou assim, olha, tem um estúdio lá no segundo piso do Angra Shopping, nosso estúdio.
do Richard Carneiro, do Rafael, do Adson, dá um pulinho lá. Aí quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, eu tô em casa. Fui muito bem recebida. Encontrou esses preciosos. Sim, fui muito bem recebida. E comecei, né? Dei continuidade. Só que, de novo, a vida me trouxe algumas surpresas, alguns desafios, que eu falei assim, eu não vou conseguir conciliar, eu vou parar. E a minha convidada naquele momento era a doutora Catarina Costa, junto com a irmã Miriam Araújo. E eu cheguei para elas e falei assim, olha, o podcast foi maravilhoso, vocês me deram um presente, porque hoje eu estou encerrando essa jornada. E elas olharam para mim, e pegaram na minha mão, você não vai parar, vai dar tudo certo. Quando a gente pensa em parar, é justamente o momento que está prestes, tá para romper alguma coisa e vai dar certo. Eu falei, como eu vou fazer isso? Aí comentei com 2 amigos e uma amiga, eles falaram assim, não, não vai parar não. A gente vai te ajudar, você vai até janeiro, a gente vai te ajudar até janeiro no podcast. Eu falei, ai meu Deus do céu, até janeiro, e agora? E as convidadas? E a irmã Miriam falou assim, eu tenho uma convidada que tem uma história incrível, a Cassandra Martins. É uma cabeleireira que conseguiu crescer pegando um lavabo lá no lixo. Eu falei, opa, traz ela para cá. E aí, da Cassandra, ela falou assim: olha, eu conheço uma mentora de mulheres, a Andressa Anes, ela fez o método, ela participou do método CIS. Eu falei, opa, Paulo Vieira, quero muito conhecê-la. Aí a Andressa veio, e nesse período que a Andressa veio, a minha mãe teve um infarto, um AVC. E eu falei, gente, de novo, quando tudo tá caminhando, eu falei, não, não vou parar, eu vou ligar para essa menina, sem conhecer a Andressa. Eu falei assim, olha só, Andressa, tudo bem? Quero te pedir um favor. Ela o quê? Eu falei, apresenta o podcast para mim. Aí ela ficou meio em dúvida e tal, mas a Andressa, com muita boa vontade, veio e fez com muita excelência. E aí a Andressa veio e apresentou a Raíssa, que apresentou a Maiara, e foi crescendo. E, de novo, eu falei para elas, eu acho que eu não consigo. Chegou janeiro, o prazo que me deram, né? E que agora eu teria que caminhar sozinha. E aí elas seguraram na minha mão e falaram assim, não, a gente vai com você. E eu falei assim, nossa, que maravilha a gente ter essas mulheres aqui. E é um prazer muito grande ter vocês. Vocês não trouxeram só uma novidade para mim no podcast, mas trouxeram para minha vida. Porque depois que eu conheci vocês... Aí, tá vendo? Pode chorar, pode chorar. Muita coisa mudou. E eu sou muito grata. Tá? E eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre o que esse podcast também acrescentou na vida de vocês. Muita coisa mudou, né? E quando vendo você relatar assim as fases do podcast, né? As fases em que a gente pensa em desistir, que a gente continua, e que a gente pensa em desistir, que a gente continua. E assim, acontece com todo mundo, né? Com todo mundo. E eu sempre falo o quanto a gente precisa olhar para a nossa história, lembrar de coisas que a gente já venceu. Porque às vezes a gente está diante de algo e a gente já passou por algo mais desafiador e a gente venceu. Então, assim, é uma longa jornada, né? O podcast ele tem um propósito muito grande, é um propósito muito valioso, porque hoje mais cedo os meninos estavam falando, às vezes a Andressa tá de boca aberta ali, viajando, olhando para as pessoas, e eu falo assim, gente, não tem nada mais incrível do que a gente sentar aqui e a gente olhar nos olhos das pessoas E as histórias e as pessoas verdadeiras, né? transbordarem, né? A gente sabe que antes de cada podcast a gente ora, a gente pede que seja um tempo de verdade, de coragem, de humildade. E assim, o que a gente tem experimentado nessa mesa, né? A Mayara sempre me dá carona e eu falo, bora lá para mais uma. E quando a gente está indo embora, a gente fala assim, as chaves, porque o processo ele é feito de insights, ele é feito de viradas de chave. E nós somos muito abençoadas aqui. Nós somos assim, muito abençoadas. Hoje, por exemplo, todas as vezes nós somos abençoadas, né, com a história, com os testemunhos, né? E eu falo que somos abençoadas por você também, né? Você hoje vive
uma nova vida, a sua família, e Uhum. toda a honra e glória ao Senhor mesmo, Sim. porque da mesma forma que ele fez na vida da Maiara, eu lembro que eu aceitei Jesus na volta do encontro com Deus da Maiara. Então, assim, eu tô aqui para honrar o Senhor, para honrar a vida dela. E eu comecei a minha jornada ali, a partir da nossa jornada aconteceu com você. Uhum. Eu lembro de quando eu recebi o convite do seu batismo, né, nas águas, eu falei assim, meu Deus, já valeu tudo, já valeu tudo. Então, é sobre isso, né? O movimento, ele é divino. Gente, essa é a última frase que virou uma chave na minha cabeça, então eu estou afirmando ela, já falei ela no podcast, o movimento é divino, estamos aqui para crescer, desenvolver, contribuir, servir o próximo, esse é o propósito, assim, não é o meu, não é só o da Maiara, não é o da Cleide, é de todo mundo. Crescer, se desenvolver, servir, contribuir e, de fato, levar, né, o novo para cada vida. Então, aconteceu com você, aconteceu com a Mayara, aconteceu comigo, e hoje a gente está aqui diante de um novo tempo, né, compartilhando uma nova identidade, finalizando. Eu cheguei no podcast no final de 2024 para trazer uma mensagem para 2025. Nós estamos no final de 2025 para trazer um novo para 2026. E é só sobre isso. A jornada ela é contínua, né? Então, assim, Mayara, compartilha um pouquinho, né? Do Eu tô do aqui que para ouvir você, vocês. Vou do até... que. Não, Os meninos falam assim, senta direito. Eu falei, hoje eu não tô afim, não. ai, Deixa eu ficar um gente, mas pouquinho é aqui, isso. sentada. Compartilha um pouquinho do que você já recebeu nessa mesa. Porque, de verdade, se as pessoas acham que a gente está aqui Brincando, Não, né? se as pessoas acham que a gente está aqui só servindo, não. Eu, todas as vezes que eu sento aqui, A gente eu aprende sento para muito. receber. Não adianta, não adianta. Você. Não tem nada mais incrível do que você olhar nos olhos de uma pessoa e ela transbordar, sabe? A verdade dela. Pode não ser a minha verdade, pode não ser a verdade da Mayara, pode não ser a sua, mas é a verdade da pessoa, ela tá ali Pode não transbordando. ser os seus acertos, podem não Não, ser os não, seus não. erros, mas serão nossos Sim, aprendizados. sim, com certeza. E o podcast, para mim, primeiro foi para me tirar de eu falo, um novo nível, né? Para minha vida, desde o momento que eu aceitei estar ali sentado, que foi um desafio, nunca Uhum. estive em um podcast. E quando eu recebi seu convite, deu aquele frio, mas eu falei assim: não, eu quero esse novo para minha vida. Se permitiu. E nunca pensei em estar aqui, né? Estar sentada do outro lado, né? A não ser daquela que estaria ali sendo entrevistada. E quando a gente recebeu esse convite, né? Eu falei assim, Senhor, uma oportunidade de que a nossa voz ela chegue em lugares que os nossos pés não irá chegar. Sim. Então, hoje eu entendo que o podcast Elas Perguntam, o propósito dele é levar transformação, é isso. Alguém que senta aqui e não é para quem está em casa, não é só para vocês que estão ouvindo, igual a Andressa falou. Primeiro vem para nós. E toda vez que levanta uma pessoa aqui, eu falo assim, eu precisava dessa sua palavra, eu precisava disso. E realmente, a gente passa por situações, passa por momentos, igual a Cleide falou, com a vinda de vocês, eu recebi uma transformação. Uhum. E isso é uma palavra, às vezes, você que está em casa, você pega essa palavra e fala assim, eu quero viver isso Palavras aí, eu edificam. preciso disso aí. E a gente vai, a gente vive. E essa transformação, essa virada de chave na nossa vida que vai nos levando para um novo nível. E hoje, vendo o podcast crescendo, né? A Cleide lá querendo desistir, hoje o podcast encontrando esse propósito, sabe, da transformação, de alcançar essas pessoas, levar conhecimento, porque aqui não é só você que está em casa escutar uma história, alguém que passou por um desafio, não é para levar conhecimento até vocês que estão em casa. E conhecimento emocional, emocional, né, as duas, sabe, de raízes, é conhecimento financeiro, é alguém que passou por uma jornada do empreendedorismo, que vai contribuir para você que às vezes está passando por uma dificuldade também, né?
E o podcast, eu vejo isso. Essa transformação, para mim, a palavra do podcast é propósito, ativar esse propósito que às vezes a gente nem nunca imaginou, né? Que estaria cumprindo o propósito, falando, né? Fala assim, que dá voz para isso que a gente está vivendo, né? Hoje a gente consegue alcançar mais pessoas. O Senhor confiou algo na nossa mão, que eu vejo assim, que se a gente tiver com um ou dois no nosso meio, que a gente não iria conseguir, mas hoje a gente, com a nossa voz, com o digital, a gente consegue alcançar essas pessoas. E assim, todas as vezes que a gente senta aqui, hoje eu ouvi isso. Nós já gravamos hoje e eu ouvi isso. As meninas falaram assim: nossa, incrível, nós viemos falando sobre esse assunto dentro do carro. Eu falei: não, não é por acaso, é porque nós estamos alinhadas, nós estamos gerando um movimento, né, que está chegando aos corações, está chegando aos ouvidos, porque as palavras elas edificam, Sim. mas muitas das vezes a gente não quer ouvir. Elas estão batendo ali a nossa porta e a gente não quer ouvir. E às vezes você senta no sofá e liga lá o podcast. Ah, eu vou assistir esse trem aí, deixa eu ver. Isso aconteceu comigo. Eu comecei a ouvir, aquilo começou a entrar na minha mente, no meu coração. E o podcast, elas perguntam, a grande virada de chave é a fé, em primeiro lugar, e depois a busca pelo autoconhecimento. É você pegar essa câmera aí, que está apontada aqui para mim, é pegar essa câmera e virar para dentro. Vira sua câmera para dentro, para você ver o que tem aí. Começa a olhar para você em vez de estar olhando à sua volta. E aí a gente vai começar a descobrir coisas que a gente não sabia. Então, assim, é um momento muito especial, a história é muito grande, mas nosso tempo é corrido, tá todo mundo aqui querendo pegar o filho na escola, tem que dar janta para a mãe, para o marido, tem que trabalhar amanhã. E é sobre isso que a gente também fala muito aqui, sobre priorizar, dar vez à nossa prioridade. Prioridade é uma palavra singular. Tem muita gente que confunde isso. A gente pergunta qual é a sua prioridade. Ah, eu tenho que fazer isso, 1, 2, 3, 4. Não, prioridade é uma palavra singular. Então você tem que todo dia ter a sua prioridade. Qual é a sua prioridade hoje? Hoje a nossa foi estar aqui. Nós cuidamos das nossas famílias. Eu estou aqui com meu esposo, que eu também quero agradecer demais, porque te amo, tá? Tá quase dormindo ali. Porque não é fácil você encontrar pessoas que queiram sonhar com você. E eu encontrei essas pessoas, graças a Deus. E não foi por acaso. É porque existe um propósito verdadeiro. E a gente vai estar falando, né, aí vários episódios sobre esse propósito. E eu queria que Maiara ou Andressa falasse um pouquinho da nossa nova identidade. O que vai acontecer aí? Agora nós estamos com planos, novos projetos do podcast e nós queremos convidar vocês que estão em casa para acompanhar com a gente. A gente vai estar explicando melhor no nosso Instagram. Nós apresentamos para vocês a nossa nova identidade nesse momento, do Elas Perguntam. E lá no Instagram nós iremos contar mais a fundo o que significa, o porquê da árvore, o porquê. Não sei se vocês viram, tem a digital com o microfone. Então, nós convidamos vocês que estão em casa para nos acompanhar no Instagram, para vocês conhecerem em primeira mão a nossa nova identidade. E eu quero aproveitar, Cleide, em meu nome, em nome da Andressa, agradecer por ter você na nossa vida, que nós somos muito abençoadas. E através dessa oportunidade aqui, nós estamos aprendendo, muito aprendendo com você, cada um com o seu jeito, a gente compartilhando, a gente falando, irmã, faz dessa forma, irmã, calma, devagar. Esse devagar é para mim, tá? E com história, sabe, das pessoas, e ter essa oportunidade que a gente nunca imaginou estar aqui, mas nós entendemos que o Senhor não nos colocou aqui à toa. Tem um propósito para nós, para você que está em casa. Nós começamos, nós éramos 5, né? E hoje está somente eu, Andressa e a Cleide. E nós vemos que essa jornada, né, que o Senhor tem construído nesse passo a passo na nossa vida,
que esse propósito de alcançar as vidas e com essa nova identidade, vem novidades, muitas novidades por aí, que vocês não sonham, nem esperam nem a gente, mas o Senhor colocou, Sim. o Senhor nos deu isso e nós queremos compartilhar com você que E está em os sonhos casa. dele é maior que os É nossos. maior do que os nossos. E antes de terminar, eu quero agradecer a Cassandra Martins, a Raíssa Almeida, e quero dizer a todos que passaram por essa mesa, né? Estou me referindo a elas porque nós reiniciamos na fase que eu reiniciei a fase que eu pensei em desistir, e elas fizeram parte desse novo recomeço, mas aí elas seguiram seus caminhos, graças a Deus, e essa mesa aqui ela tem um poder muito grande de transformar. Essas meninas sentaram aqui com um sonho. A Raíssa sentou com o sonho de criar a imagem. E ela está assim decolando. Né? Olha a Andressa, comecei eu, hein? A Cassandra, né, de criar sua própria marca também. A minha filha, que sentou nessa mesa, que estava saindo, ainda era aluna, hoje já tem a sua clínica de odontologia, Nicole Vilela Rodrigues, que também já foi uma parceira nossa aqui, continua sendo. Então, assim, nós temos assim parceiros incríveis que passaram por essa mesa e que estão crescendo. E o objetivo é esse, né? Nós também, eu, a Andressa, a Maiara, nós temos também nossos sonhos. E eu tenho certeza que eles já estão acontecendo. Já. Porque quando a gente começa a viver o processo, a gente já começa também a provar um pouco da nossa promessa. Com certeza. Nossa promessa está ali na frente. Eu creio. Com certeza. E você que está em casa, vem para cá para elas perguntas, aperta o sininho aí, vem contar a tua história, vem fazer parte dessa mesa, vem ser um parceiro nosso. É isso. Nós esperamos vocês. É isso. Obrigada. Obrigada. Foi assim. Um rapidinho. Foi um rapidinho, né? Acho que a gente precisa fazer mais vezes. Sim. Mas tem que ter um café, comida. Eu quero aproveitar também, eu quero agradecer, honrar a sua vida pelo seu sim. Porque se talvez você não tivesse dito sim para a Cleide lá atrás, hoje a gente não estaria aqui, não estaria vivendo isso tudo, né? Esse novo na nossa vida. É muita gente para agradecer. Meu esposo, Jacob, minha família, essas meninas, nossos convidados. O André Silva, volta a falar que foi o primeiro corajoso que falou assim: deixa, vamos lá, vamos começar, André Silva. Um beijo para você. E a equipe do nosso estúdio, esse pessoal maravilhoso que está aqui hoje com a gente, Richard Carneiro, o Rafael, o Adson. E é isso, gente. Essa mensagem do sim, eu acho que ela serve para todo mundo, sabe? Porque às vezes a gente precisa só de um sim para caminhar, Só de um passo. só de um sim para a gente avançar, crescer. E eu falo isso, né? Que eu trabalho com desenvolvimento pessoal. E às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu não tenho tempo, não posso fazer isso, tal. É a partir de você, né? A gente dá um sim e as coisas sobre acontecem para decidir, outras né? pessoas, né? O movimento da Maiara gera movimento em outras mulheres, o movimento da Cleide gera movimento em outras mulheres, e nós estamos todo mundo ali caminhando e, de fato, se desenvolvendo e alcançando o novo, né? Que está prontinho ali para gente. E assim, para terminar, Andressa, vocês me ensinaram a viver o processo. Então, assim, foi através do processo que, através das necessidades, das minhas batalhas silenciosas, que o gigante se despertou aqui dentro. A fé e a minha conexão com Deus. Se você quer viver as suas promessas aqui na Terra, primeiro viva experiências com o céu. Tá bom? É isso. É isso. E para quem está em casa, vocês perceberam que aqui ninguém solta a mão de ninguém. Não tem como. Não existe a palavra desistir. Não existe a opção. A opção, né? Não existe. E todas as pessoas que sentam aqui na nossa mesa, é isso que a gente quer passar para você que está em casa. Não existe a opção de desistir. E quem senta aqui, acho que acredita que sente isso, né? E hoje é um dos spoilers da nossa nova marca, da nossa nova identidade do Elas,
que eu já vou falar para Dos vocês. nossos novos O eventos. Elas ali, vocês podem ver que é tudo ligado. É tudo ligado. E é isso, para passar para vocês com esse significado. Aqui nós estamos juntas. Todo mundo, cada pessoa que senta aqui na nossa mesa, elas não só passam Mas por elas aqui, ficam. né? Elas ficam. E é isso, gente. Que tempo de mesa gostoso. Agora a gente vai saindo para correria. Correria, não é correria, não. Nosso, É uma benção. é uma bênção. São nossas responsabilidades. Sim, são os Bora pros pratinhos. pratinhos. Olha, beijo. Beijo. Fica com a gente. Aperta o sininho aí, porque vem novidade boa. Tchau, Tchau. gente. Tchau.